Boa tarde. O Trilhas da Democracia deste sábado, Trilhas da Democracia Conjuntura deste sábado, 14 de junho, recebe mais uma vez o historiador, professor titular, professor emérito da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis, para um diálogo sobre a guerra de extermínio levada a cabo contra o povo palestino pelo Exército de Israel, pelo Estado de Israel, fato reconhecido pelo próprio ex-ministro de Israel, Ehud Olmert. Tudo bem contigo, Daniel? Boa tarde, tudo bem com vocês? Um prazer estar sempre aqui dialogando com o Marco Modaini e com o Normando nesse programa tão polêmico, Trilhas da Democracia. Como sempre, compartilhando essa bancada virtual, o advogado Normando Rodrigues, assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista, que hoje grava o programa dentro de um automóvel por conta dos fortes ventos que sopram próximo à sua residência. Como vai, Normando? Tudo bem? Tudo bem, Marco. Um vento forte em Niterói, então por prudência, a gente se protegeu. Tudo bem, Daniel? Uma satisfação estar aqui de novo, né? E ontem eu fui brindado também pela intervenção de uma jovem estudante de serviço social sobre Gaza. Mais adiante vou dar informe disso. Bom, como o programa excepcionalmente está sendo gravado numa quarta-feira, 11 de junho, infelizmente nós não poderemos ler os comentários e as perguntas que sempre surgem, de maneira geral, mas especialmente quando o Daniel está presente, à medida em que ele sempre levanta questões muito polêmicas. Daniel, você publicou no dia 2 de junho no site A Terra é Redonda, um site que eu sempre recomendo a todas as pessoas, um artigo intitulado Os Novos Judeus. Faço questão de exibir o link, o link do artigo no site A Terra é Redonda, numa referência ao livro publicado na década de 1950, em meados da década de 1950, pela jornalista brasileira de cultura judia, Helena Salem. Nesse artigo, você faz uma síntese histórica de uma passagem da história da perseguição aos judeus, com os guetos, pogroms, Shoah, Holocausto, né? Até a atual perseguição aos palestinos, que, na verdade, se inicia com a Nakba, até a limpeza étnica levada a cabo com mais ênfase a partir de outubro de 2023, como resposta ao ataque desferido pelo Hamas. Né? Daniel, um dia antes do teu artigo ser publicado, eu vi a participação de um historiador, de um renomado historiador italiano, professor da Universidade de Bari, Luciano Canfora, em que ele afirma que, abro aspas, o Estado de Israel é herdeiro do Terceiro Reich, um herdeiro da política de genocídio praticada pelo Terceiro Reich. Eu gostaria de te ouvir a respeito dessa afirmação, que é uma afirmação muito enfática, né, e também muito polêmica, feita pelo Luciano Canfora, com base naquilo que você desenvolveu no teu artigo, que trata exatamente disso, a partir do livro da Helena Salem. Né? Os palestinos são os novos judeus porque ocuparam esse espaço de serem perseguidos, esse espaço de perseguição em relação ao seu povo. E gostaria de lembrar também, nessa primeira pergunta, um escritor israelense que me foi apresentado por você há muito tempo, né? Que é o Amos Oz.
num livro chamado Contra o Fanatismo. E nesse livro, Daniel, ele afirma, né, que a melhor forma de manter dois vizinhos em paz é construindo um sólido muro a dividir as casas desses dois vizinhos. Daniel, é possível levar em consideração essa afirmação do Luciano Canfora? E, em segundo lugar, ainda há tempo para a construção de um muro que resgate a dignidade humana do povo palestino? Eu sei que você não gosta muito dessa metáfora dos muros, né? Mas ainda há tempo da construção de um muro que possibilite o resgate, primeiro a salvação dessas vidas, né, que diariamente são perdidas, mas que resgate a dignidade do povo palestino? Por favor, Daniel. Olha, você enunciou aí uma série de perguntas. Antes eu queria começar com dois pequenos reparos. O nome da jornalista é Helena Salem, né? É assim que ele se pronuncia. E o livro foi publicado nos anos 70. Ali já se configuravam os palestinos, segundo a Helena, e eu concordei com ela na época, éramos amigos. Ela estava no exílio em Portugal, jornalista, trabalhava para vários órgãos de divulgação aqui no Brasil e também em Portugal, né, fazendo análises, sobretudo de política internacional, e aí, por ter coberto em várias oportunidades episódios da saga, né, do povo palestino, ela teve esse insight, né, de chamar os palestinos de novos judeus, e isso provocou um grande escândalo, né, entre os judeus brasileiros, que a acusaram de maneira muito contundente, né, porque ela era judia, né? Helena Salem era uma pessoa inserida na cultura judaica, né? Uma judia brasileira, né? Então, eu homenageei a Helena com esse artigo, porque realmente a situação atual dos palestinos reatualiza a denominação que foi feita há quase 50 anos, né? Porque realmente o que os configura, a meu ver, como novos judeus é o fato deles serem objeto de uma perseguição insana, né? E, além disso, para além da perseguição, essa situação de perseguidos é desprezada, ou subestimada, ou tratada com indiferença, né? Porque os judeus na Europa, principalmente, durante séculos, né, foram objeto de perseguições, de massacres, né? Eu digo no artigo, há um termo russo, pogrom, que foi criado exatamente para designar os periódicos massacres a que os judeus eram submetidos, particularmente na Rússia, mas também na Europa Central. E eles, então, tinham que aturar esses massacres periódicos ou o desprezo, não é, com que eram tratados, perseguições de ordem racista e, sobretudo, também a indiferença com que isso era trabalhado, né? A Europa, fundamentalmente, é um continente fundamentalmente cristão. Os cristãos tinham um problema, né? Um problema com os judeus, acusavam os judeus de terem sido o povo que crucificou o Cristo, né? Essa mitologia permaneceu ao longo do tempo, só muito recentemente, pelas reformas introduzidas pelo Papa João XXIII, é que isso foi modificado na Igreja Católica, né? Entre os cristãos, outros, né, numerosos, né, de várias confissões, ainda permanece um preconceito muito grande, né, com os judeus. E é por isso que, mesmo aqueles que não os tratavam mal, viam aquilo com indiferença. E na própria Segunda Guerra Mundial, né, quando houve
o episódio dos campos de concentração, né, muitos testemunhos evidenciam que esse processo passou a ser muito rapidamente conhecido pelos grandes líderes das potências que combatiam o nazifascismo, mas eles não se interessaram em fazer disso uma grande questão. Né? Só depois da guerra é que essa coisa começou a ser realmente trabalhada, e os judeus, evidentemente, trabalharam muito nisso, né? E essa coisa começou a suscitar compaixão, interesse, né? Mobilização da opinião pública internacional. E os palestinos, né, sofrem uma situação semelhante, né? Porque desde lá a partilha, né, de Israel, em 1948, né, que os Estados árabes, na época, não se interessaram em criar um Estado palestino, né? Porque a partilha da ONU dava uma parte da Palestina, né? Para quem não conhece a história, né, a Palestina era uma região, né, que fazia parte do Império Otomano, né, uma região de grande tradição histórica, mas, mais recentemente, fazia parte do Império Otomano, que vinha lá do norte da África até a Ásia Central, né? E esse império ele foi se desagregando ao longo do tempo, né? Era chamado pelos europeus o homem doente do Oriente, né? Foi se desagregando, se subordinando aos imperialismos europeus, até que, durante a Primeira Grande Guerra, o Império Otomano tomou o partido da Alemanha e da Itália. Como perdedor da guerra, o Império então se desagregou e a Inglaterra e a França, rompendo promessas que tinham feito os árabes, porque o Império Otomano, há muita confusão no Brasil entre turcos e árabes, né? Eles são dois povos que compartilham a mesma religião muçulmana, mas são de origem étnica diferente, línguas diferentes, né? E cultura diferente. E os otomanos dominaram os árabes durante muitos anos, muitos séculos, né? E os árabes, afinal, reagiram contra isso, e os ingleses, né? Circulou muito no Brasil um filme, Lawrence da Arábia, né? Que superestima o papel dos ingleses ali no combate dos árabes pela liberdade, mas, enfim, os europeus prometiam, os ingleses, sobretudo, aos árabes, liberdade. Quando a guerra terminou e o Império Otomano se desagregou, finalmente os ingleses e os franceses dividiram os despojos do Império Otomano ali no Oriente Médio, né? Então, e a Palestina ficou sob controle inglês. A Liga das Nações, que se formou depois da Primeira Grande Guerra, atribuiu à Inglaterra o protetorado da Palestina, e ela ficaria ali, não é, gerenciando a situação até que se considerasse o povo da Palestina maduro para a independência. Bem, ali na Palestina conviviam uma grande maioria de árabes, não é? E uma minoria de judeus, remanescentes, né, do grande êxito dos judeus, né, quando o Império Romano destruiu, né, o Estado que havia ali, representativo da cultura e da nação dos judeus. Então, os judeus se dispersaram pelo mundo todo, né, e a região foi progressivamente ocupada pelos árabes. Mas havia muitos judeus ali também, minorias, mas havia. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, em função do morticínio, né, perpetrado contra os judeus, houve uma migração grande para a Palestina, que já havia se iniciado desde o fim do século XIX. Desde o fim do século XIX se constituiu um movimento sionista, né, diz respeito ao Monte Sion, que existe na Palestina. Então, esse movimento sionista se organizou para levar os judeus, enfim, escapando daqueles pogroms, dos massacres e do racismo habitual, do antissemitismo habitual, levá-los para a Palestina.
esse movimento sionista era muito plural. Você tinha tendências liberais, tinha tendências reacionárias, de extrema-direita, né? Mas, então, eles foram gradativamente se dirigindo. Havia, inclusive, tendências de esquerda, né? Sobretudo entre os judeus russos, né? Que iam ali, formavam comunidades, né? Para gerenciar a terra, com perspectivas até socialistas, né? Mas havia de tudo ali, né? Entre aqueles judeus que migravam para a Palestina, começaram os primeiros choques com os árabes, né? Havia um grande líder do movimento sionista que dizia: o povo judeu tem que ir para a Palestina porque é um povo sem terra para uma terra sem povo. Ele cometeu um grande erro, né? Porque ali tinha povo, e o povo que habitava ali eram os árabes da Palestina. Havia árabes no Egito, no Marrocos, na Argélia, na Arábia Saudita, no Iraque, né? Na Síria, mas havia árabes na Palestina. Bem, então a convivência começou a se dar de maneira difícil, mas, né, iam convivendo até que começou a um êxodo. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa migração aumentou de maneira muito considerável e os judeus que chegavam começavam a exigir, não é uma exigência que vinha lá de trás, né, a constituição de um Estado dos judeus, para proteger os judeus dos morticínios, do racismo, das perseguições, etc. E houve uma contradição, porque os árabes não aceitavam aquilo. Havia muitos entre os judeus e os árabes que queriam um Estado unificado, onde judeus e árabes poderiam conviver. Aliás, historicamente, tradicionalmente, né, judeus e árabes sempre tinham um padrão de convivência bastante razoável, né? Os inimigos dos árabes não eram os judeus, eram os cristãos, né? Que tinham ido lá através das cruzadas, né? E os cristãos perseguiam também os árabes. Havia contradição entre árabes e cristãos na Península Ibérica, no centro da Europa, né? Mas entre os judeus e os árabes não havia grande contencioso, né? Porém, a partir daí que começou a haver, né? Até que, não havendo um consenso entre um Estado em relação a um Estado unificado, onde árabes e judeus poderiam conviver, né? Deu-se a partilha da terra. A partilha da terra, entre uma parte ficou com os judeus e uma parte com os árabes palestinos. Só que os Estados árabes existentes na época, né, ocuparam essa região destinada ao Estado palestino, e em vez de ocupar o Estado, de formar, auxiliar a formação de um Estado palestino, temendo o que poderia acontecer, né, se viesse à luz um Estado palestino. Nessa época, a Síria, a Jordânia e o Egito, os Estados árabes, eram ainda estados dominados pelo imperialismo inglês ou francês, né? Então, eles não tiveram nenhum interesse em criar o Estado palestino. Ocuparam o Estado, aquelas terras, né? O Egito ficou com a faixa de Gaza, a Cisjordânia ficou com a Jordânia, e começou aí uma campanha, né, para expulsar, para derrotar o Estado judeu. Logo no começo, em 1948, quando da partilha, né, da Palestina, houve uma guerra entre esses Estados árabes e o nascente Estado de Israel. O Estado de Israel venceu a guerra, né, mas permaneceu nas suas fronteiras. Mas aí deu-se início ao que eu chamo um processo de instrumentalização dos palestinos por parte dos Estados árabes vizinhos. Isso, de modo geral, é omitido na história que as esquerdas constroem sobre a área, sobre a região. Não mencionam a responsabilidade dos Estados árabes, né, no destino dos palestinos. E é uma responsabilidade muito séria, porque os Estados árabes, mesmo depois que o Egito se tornou independente, a Jordânia também e a Síria também,
e a Síria e o Egito, sobretudo, passaram a ser governados por líderes nacionalistas radicais árabes. O Gamal Abdel Nasser, né, se tornou um personagem internacional e que liderou a nacionalização do Canal de Suez, né, que era uma via fundamental para o comércio internacional e que era dominado pelos ingleses desde que foi inaugurado. Né? Então, havia uma das guerras, inclusive, que houve, teve como mote, né, teve como causa a nacionalização do Canal de Suez, a Guerra de 56, mas, enfim, Israel foi progressivamente, porque é interessante lembrar que quando houve a partilha, né, a fundação do Estado de Israel, esse Estado era apoiado pelos Estados Unidos e pela União Soviética, né, porque a hegemonia política do Estado de Israel era do Partido Trabalhista, que era um partido vinculado à Segunda Internacional Socialista, né, era um partido informado por perspectivas social-democratas. Né, e essa hegemonia, inclusive, se manteve durante algumas décadas. Só mais recentemente é que a hegemonia política ali do Estado de Israel caiu nas mãos da direita e, progressivamente, da extrema-direita. Eu acho problemático a conceituação do Estado de Israel como herdeiro do nazismo. Acho que é uma avaliação equivocada, porque recusa o caráter plural do Estado de Israel. A sociedade israelense é uma sociedade plural, é uma sociedade que tem, nos anos mais recentes, enveredado por uma linha de extrema-direita, que sempre existiu entre os judeus. Lá, desde a fundação do movimento sionista, havia uma vertente comprometida com perspectivas de extrema-direita, né? Mas não era única. Então, havia um pluralismo que existe até o momento. Né? A gente tem visto protestos dentro de Israel contra esse massacre que está sendo executado em relação à faixa de Gaza, né? E também a Cisjordânia, né? Porque eu levanto no meu artigo que a Cisjordânia tem sido um pouco esquecida nesse processo, mas também ali a barra é pesada. Né? Depois da Guerra de 67, quando a Cisjordânia foi anexada por Israel, uma coisa que viola todos os princípios internacionais, né? A comunidade internacional não reconheceu isso, mas isso permitiu com que colonos israelenses começaram a se estabelecer na Cisjordânia. Hoje em dia, a estimativa é de cerca de 400 mil colonos israelenses na Cisjordânia. Né? Quer dizer, criando um problema muito difícil de superação. Né? Bem, então, no caso, voltando, né? a instrumentalização dos palestinos. Os Estados Árabes declararam guerra a Israel. Né? E aí houve uma sucessão de guerras. Israel foi progressivamente se colocando como um aliado incondicional dos principais Estados europeus e dos Estados Unidos em particular. Né? A União Soviética rompeu, a União Soviética se aproximou do nacionalismo árabe. Então, no contexto da Guerra Fria, Israel foi cada vez mais sendo visto pelos árabes como um enclave, né, que deveria ser destruído. E isso só fez radicalizar as paixões, radicalizar as contradições políticas, né, para encurtar a história, eu diria que, nesse contexto, aquela possibilidade de um Estado unificado, sonhado por palestinos e israelenses e judeus, né, de um Estado unificado em que árabes e judeus poderiam conviver, né, pacificamente como cidadãos, como a gente convive aqui no Brasil. Né? Você tem os cristãos, os que têm os judeus, né? Você tem os católicos, os pentecostais, enfim. O Estado Nacional moderno se autoconsidera, desde a Revolução Francesa, um Estado laico, né? Em que várias religiões podem conviver. E essa era uma perspectiva que existia ali. Porém, essa perspectiva acabou sendo... ainda muita gente defende essa perspectiva. Eu a considero, nesse momento, que houve tantas guerras, tantos movimentos, tantos
atos de terrorismo, tantos ódios acumulados, me parece muito difícil, né, essa utopia de um Estado unificado. Praticamente impossível a curto prazo. E é por isso que as forças progressistas começaram a admitir a possibilidade de 2 Estados. Mas antes disso, Marco e Norma, muita água teve que rolar debaixo da ponte, porque os palestinos eram sempre estimulados pelos Estados árabes vizinhos a participar de uma perspectiva de guerrilha para destruir o Estado de Israel. Tá? E isso, gerações inteiras de palestinos foram sacrificados, né? Nessa luta em glória, né? Porque o Estado de Israel cada vez foi se fortalecendo mais, né? E essa perspectiva foi se tornando cada vez mais inviável, né? Os próprios Estados árabes, muito mais poderosos em termos demográficos e de riqueza, perdiam as sucessivas guerras travadas com o Estado de Israel. E, afinal de contas, depois da última guerra, que ocorreu em 1973, que teve um resultado indeciso, né? O Egito tomou a iniciativa de fazer a paz com o Estado de Israel, reconheceu diplomaticamente o Estado de Israel, abriu relações comerciais e políticas e diplomáticas com o Estado de Israel, sem consultar os palestinos. Os palestinos foram entregues às feras. Não? A Síria quis fazer o mesmo, mas acabou não fazendo, mas a Jordânia fez. A Jordânia também fez a paz com Israel, e antes de fazer essa paz com Israel, como havia muitas organizações revolucionárias palestinas em solo jordaniano, a Jordânia massacrou os palestinos, né? Aquilo que os palestinos chamam até hoje o Setembro Negro, né? Setembro de 1970. Né? Chocada por isso, e isso, aliás, contribuiria para o livro da minha amiga Helena Salem, né? Porque ali se viu que não eram só os judeus que matavam palestinos, os próprios árabes matavam os palestinos. E isso tudo era visto, né, com grande indiferença pelo mundo. Né? Daí ela tem esse insight, né, de chamar os palestinos os novos judeus, porque ela via eles serem perseguidos por todo mundo ou tratados no seu sofrimento com grande indiferença. Isso fez com que, finalmente, então, a liderança palestina passasse a conversar também. Né? Depois que os Estados árabes começaram a reconhecer Israel, passaram a travar o Yasser Arafat, que era o grande líder do movimento dos palestinos, foi recebido na ONU e aceitou, então, a existência do Estado de Israel, e começaram as conversações de paz, finalmente, entre israelenses e palestinos, que conduziriam, né? Houve os chamados Acordos de Oslo, em 1993, que conduziriam a formação de um Estado palestino. Várias etapas foram pensadas, né, nesse sentido. Havia muitas contradições, né, porque havia muitos israelenses que não aceitavam isso, a direita e a extrema-direita, e tanto não aceitaram que um extremista judeu acabou matando, né, o grande dirigente israelense, judeu, que estava conduzindo as negociações para os 2 estados. Yitzhak Rabin, que era um general, né, do exército israelense, né, ele mesmo tinha muitas contradições, né, mas, enfim, ele deu os primeiros passos, chegaram aos seus primeiros acordos, né, e depois esses acordos foram desrespeitados pela direita e extrema-direita israelense, que foi se fortalecendo com o tempo, né, e aí há causas específicas para compreender isso, né, e aí começaram a rasgar na prática esses acordos, né, sobretudo facilitando a imigração em massa de colonos judeus religiosos, né, muito extremados, né, para os territórios palestinos, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Daniel. Portanto, então, nós temos aí, para resumir, né, um quadro de muita violência, né, de muitas guerras,
E hoje a gente enfrenta o mundo, né, que assiste. Claro, houve o ataque terrorista do Hamas, né, é preciso também fazer a crítica do Hamas, né, porque o Hamas é uma organização reacionária. Eu fico muito perplexo quando vejo gente de esquerda falando simpaticamente do Hamas. O Hamas é uma organização reacionária, misógina, terrorista, né, não aceita oposição. Inclusive, eles estavam sendo desgastados lá na faixa de Gaza quando deu-se o ataque de outubro de 2023. Havia gente reclamando eleições lá na faixa de Gaza, né? E o Hamas, então, desferiu esse ataque. Foi um ataque terrível, né? Sem dúvida. Porém, a reação de Israel, da extrema-direita israelense, que governa o país, perdeu toda a proporção e virou um massacre incrível, e o que espanta, o que causa indignação, é que a grande maioria dos estados assiste a isso de maneira indiferente. Muitos fazem declarações de boca, né, mas nenhum ainda se dispôs a romper relações diplomáticas com Israel. Né? Nem o Brasil, nem nenhum país da América Latina, nem Estados europeus, muito menos os Estados Unidos, que continuam armando Israel, mas nem a Rússia, nem a Índia, nem a China. A China mantém relações diplomáticas com Israel, mantém comércio com Israel. Quer dizer, então, isso configura realmente aquela coisa que eu dizia antes, né? E que Helena Salem, de maneira tão clara, né? Essa condição de novo judeu, porque as pessoas olham o massacre como se fosse... Não tem a ver comigo. Né? Quer dizer, então, é uma coisa que faz dos palestinos realmente os novos judeus. Daniel, antes de passar a palavra para o Normando, eu acho que a gente já tem aqui entrosamento suficiente para polemizar, né? Esse papel geralmente é do Normando, né? O papel da provocação, do provocador, né? Eu faço o papel do condutor, né? Mas eu peço, antes de mais nada, Daniel, é preciso pedir ao nosso colega e amigo Ricardo Mussi para mudar, para retificar a data lá no artigo, porque na primeira linha aparece o livro como sendo de meados de 1950, da Helena Salem, que eu já incorporei o teu puxão de orelha no início. Agora, Daniel, antes de passar a palavra ao Normando, eu gostaria de dizer que eu acompanho a provocação do Luciano Canfora, porque, na verdade, eu acho que é uma provocação no plano ético-político, se descolando um pouco do rigor histórico, né? Pois, na verdade, o Estado de Israel, e a gente está falando de estados, né? Então, o Estado de Israel e o Estado estadunidense, né, na verdade, tem toda uma história, né, na sua política internacional, nas suas relações internacionais, e que passa, inclusive, por cima dessas dissensões, por esses dissensos que acontecem na sociedade. Então, na verdade, o que o Canfora está chamando a atenção é a necessidade das pessoas se indignarem em relação à prática do Estado de Israel, da mesma forma como se indignaram em relação ao Terceiro Reich. Não é? Quer dizer, uma indignação que foi muito mais construída após a derrota da Segunda Guerra Mundial do que propriamente no momento em que o Terceiro Reich existia como tal, apesar das resistências existentes, não é? Mas é alguma coisa que foi sendo construída no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, acho que o Canfora, não obstante os dissensos que existem, que você chamou a atenção, dentro de Israel, mas também dentro dos Estados Unidos, o que vem caracterizando o Estado de Israel é exatamente essa prática de limpeza étnica, essa prática do genocídio. Então, acho que o Estado de Israel, eu tenho uma ciência de que, uma consciência de que o Estado de Israel é, sim, na sua prática
política, na sua prática bélica, um herdeiro das práticas que foram colocadas em prática, em ação, pelo Terceiro Reich, que são práticas de limpeza étnica. Normando, por favor, e depois rodar de novo para o Daniel. Eu gostaria de pegar daí e ir trabalhando a continuidade. Helena Salem, é bom lembrar, ela tem um livreto importante, livreto por conta do seu tamanho, mas importante, sobre os movimentos neonazistas, os skinheads no Brasil. Né? Ela teve uma contribuição significativa para a compreensão desse fenômeno que hoje graça na nossa sociedade, e hoje ainda tem, os grandes jornais noticiam, hoje, quarta-feira, os grandes jornais noticiam e o número de células neonazistas identificadas bateu um novo recorde no Brasil. E o que está presente aí, me parece, eu queria trabalhar a categoria continuidade. O que sempre me incomodou do início da minha vida, ao conhecer a história da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, e ainda quando muito jovem, existia um documentário produzido pela BBC, que no original era apresentado pelo Laurence Olivier, no Brasil foi pelo Valmor Chagas, que era O Mundo em Guerra, um documentário em 26 episódios. O que me marcava muito naquela juventude era como o nazismo e o fascismo, o nazismo é um aspecto do fascismo, chegaram ao poder. Não é possível que aquela barbárie chegou ao poder. Se eu não tivesse essa resposta para mim mesmo elaborada ao longo da minha vida, eu teria aprendido essa resposta com a eleição do Bolsonaro em 2018. A outra pergunta era: como o mundo deixou o Holocausto acontecer? E também para essa pergunta, se eu não tivesse antes elaborado, né, eu teria descoberto a resposta com o que ocorre hoje em Gaza. O mundo foi absolutamente indiferente à perseguição institucional do Estado fascista alemão à comunidade judaica. E permaneceu indiferente por muito tempo. É muito simbólica e vai contribuir para o complexo de culpa e para toda a comoção que resulta na criação do Estado de Israel. É muito simbólica a negativa do conjunto de países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos e do antigo Império Britânico à imigração, né, judia proposta pelos alemães na Conferência de Evian, em 1938. Mas o que eu queria pegar aí na década de 1930, tem um sujeito, né, polêmico, muito provocador e antissemita, assumidamente, que é o dramaturgo irlandês George Bernard Shaw, que ele vai traçar uma linha de continuidade que é muito significativa e que está na raiz do extermínio, que é considerar o outro como objeto, o outro não como igual. E esse considerar o outro não como igual, né, está embutido na lógica do povo escolhido, que cria o Estado de Israel, assim como está embutido na raça superior dos nazistas, e assim como está embutido no destino manifesto dos Estados Unidos. Então, a raiz última desses extermínios e do genocídio, ela está colocada numa lógica de concepção da sociedade. É verdade, né? Em 1948, o conjunto, em boa parte pelo apoio da União Soviética, em parte pelo complexo de culpa a que me referi, mas o conjunto da esquerda internacional, grosso modo, apoiava a criação do Estado de Israel, e as grandes empresas eram contra, né? Sobretudo as empresas de petróleo, porque ia mexer no Oriente Médio. Tem entrevista pouco antes da Guerra de 48 e pouco antes do fim do mandato britânico, né, no protetorado, que dá razão, dá aso à guerra. Tem entrevista do Marechal Montgomery, herói da Segunda Guerra Mundial, dizendo que os árabes vão jogar os judeus ao mar em 48 horas, né, pouco antes da guerra. E existe uma mobilização até de grupos de esquerda. Mas lá, nos anos 30, já existiam as organizações terroristas sionistas, né? Particularmente o Palmach, a Irgun,
e várias outras. E dando um salto para hoje em dia, o que a gente observa é que o Estado de Israel é um Estado institucionalmente racista e sionista. E não estou só me limitando à burocracia da mente do profissional de direito e vendo só as aparências, é porque a institucionalidade ela reflete uma correlação de forças. O Estado de Israel é até hoje um Estado de exceção, ele não tem Constituição, não tem direitos iguais e não tem mesmo uma lógica hierárquica dentro das leis. Os tribunais discutem se as chamadas leis fundamentais de Israel prevalecem sobre as leis ordinárias votadas pelo parlamento ou não. E as últimas leis fundamentais, me parece que agora são 14 ou 15, as últimas 4 leis fundamentais do Estado de Israel, que demandam um quórum privilegiado para sua aprovação, elas determinam a discriminação, reconhecem apenas o judeu como o cidadão. E o mais grave, que me parece de todos, a última delas, que precedeu de pouco tempo uma grande iniciativa de construir novos assentamentos na Cisjordânia, a última lei fundamental de extrema-direita estabelece enquanto valor do Estado de Israel a ocupação dos territórios palestinos. Isso está colocado na lei. É como se tivesse no artigo 2º, 3º da nossa Constituição, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, hoje, o que está dado do Estado de Israel, em que pese, sim, tem uma tradição cultural, tem protestos acontecendo em Tel Aviv e outras cidades, em Ashkelon, a gente vê isso no noticiário, existem jornais de oposição, existem movimentos, mesmo da direita israelense, contra o genocídio, mas hoje, institucionalmente, existe uma fundamentação muito grande para esse genocídio, inclusive do ponto de vista jurídico, das leis de Israel. Então, não tenho a saída, não tenho a resposta, mas queria provocar o Daniel sobre isso, cumprindo meu papel de agente provocador. Eu acho as perguntas pertinentes, mas eu insisto... Daniel, deixa eu só acrescentar uma coisa. Você não se lembra disso, mas eu me lembro muito bem. Logo depois dos ataques à Torre Gêmeas, vai na mesma direção do que Normando acaba de dizer. Logo depois dos ataques às Torres Gêmeas do World Trade Center, você publicou um artigo chamado Nova York sobreviverá. Viverá. Viverá. E eu me lembro de ter mandado um e-mail, não existia o WhatsApp, eu me lembro de ter mandado um e-mail para você, dizendo, Daniel, como é que tu escreve um artigo desse, etc., e você desenvolveu uma argumentação muito similar ao que você disse na tua primeira intervenção. Só que logo depois o Estado estadunidense desencadeou uma série de intervenções militares sobre o Iraque, Afeganistão, depois Líbia, e que demonstram claramente a natureza desse Estado estadunidense, não obstante o fato da pluralidade, da riqueza cultural, do multiculturalismo presente em Nova York. Só para acrescentar um elemento nessa tua nova intervenção. Você continua pensando da mesma maneira? Por favor, Daniel. Que Nova York viverá? Claro. Em relação à natureza do Estado, a natureza dos Estados. Por favor. A questão não é sobre Nova York, é só para relembrar aquele teu artigo de mais de 20 anos. No artigo eu não me referi, evidentemente, ao Estado estadunidense. Eu me referi à cidade de Nova York. Nova York é uma cidade, é uma república, entre aspas, dentro dos Estados Unidos. Há, inclusive, muita gente que fala você tem Nova York de um lado, do outro lado a Califórnia e do meio os Estados Unidos. Porque, de tal maneira, e a gente está vendo agora a Califórnia brigando já com o Trump, então você tem, nos dois extremos, situações muito originais e distintas
da situação que prevalece, em geral, nos Estados Unidos. Bom, mas vamos discutir o nosso assunto, né, que é o assunto que nos interessa agora, que é a questão da Palestina e do Estado de Israel. Me parece muito problemático e fundamentalmente equivocada a ideia de estabelecer uma continuidade, né, uma herança entre o Estado nazista e o Estado de Israel. Eu lembro aqui, não é, uma frase do Bertolt Brecht, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que ele dizia com muita propriedade, né, nós matamos o monstro, não é, o nazismo, o nazifascismo, mas o ventre que o gerou continua fecundo. Né? Quer dizer, estabelecendo afinidades entre o capitalismo e o nazismo. Essas afinidades existiam, né, em todos os níveis, começando pelo fato de que o Estado nazista e o fascismo na Itália não tocaram nos interesses da grande propriedade dos bens de produção industriais e agrários. Né? Permaneceram sob controle, regulados, mas livres, né? Propriedades, né? Dos grandes capitalistas. A mesma coisa aconteceu no Japão militarista. Né? Os grandes industriais, né, se mantiveram, né? As grandes empresas, né, alemãs, Volkswagen, Siemens, Krupp, né, todas elas permaneceram depois do regime democrático. Quer dizer, então, afinidades entre o capitalismo e as lideranças empresariais, Ford, né, nos Estados Unidos, o próprio Churchill, na Inglaterra, durante muitos anos namorou o Mussolini, né, achava o Mussolini o máximo. Depois quando o Mussolini começou a bater no Império Britânico, ele mudou de lado. Mas, enfim, então você tem afinidades. Agora, é muito perigoso você deslizar das afinidades para a identidade. Então, e se você coloca o Estado de Israel como herdeiro do nazismo, você está criando uma continuidade que, bom, em relação ao nazismo, qual foi a política que finalmente adotou-se? E não há dúvida sobre a validade dessa política. Destruir. Né? O nazismo precisava ser destruído. Então, se você estabelece essa herança, a conclusão é óbvia: vamos destruir Israel. Né? Quer dizer, então, é um simplismo, né? Muito perigoso. Ou destruir o sionismo, Daniel. Mas o sionismo, o Marco Mondaini, é uma categoria. O sionismo, vocês vão ver que no meu artigo eu não falo nem em sionismo, nem em antissemitismo, né? Porque eu acho que são duas categorias usadas, né, de maneira que desliza para uma espécie de chavão, né, e que mais obscurece do que elucida. Né? O sionismo, desde o início, foi uma perspectiva plural. Né? Havia, desde o grande líder do processo, né, Theodor Herzl, né, havia tendências de esquerda que vinham da Rússia, havia também o Ziv Zablotinsky, né, que foi um ideólogo de extrema-direita e que fez uma leitura de extrema-direita do sionismo. Né? O sionismo, portanto, aqui no Brasil, nos anos 60, havia organizações de jovens sionistas de esquerda. Né? Então, o sionismo é usado para caracterizar a extrema-direita dos judeus, né, que existe dentro de Israel e entre os judeus da diáspora. Né? Você tem judeus negociantes, intelectuais, gente de diversa procedência, que é de extrema-direita. A gente viu aqui no Clube Hebraica, né, no Rio de Janeiro, o Bolsonaro, quando fez os seus propósitos racistas em relação aos negros, ser aplaudido, né, por pessoas de origem judia, de cultura judia. Né? Os judeus têm de extrema-direita, têm de centro, têm liberais, e têm de esquerda, e têm de extrema-esquerda. Né? E no Estado de Israel você tem isso. As pesquisas já mostram que o Netanyahu tem minoria, e que está, inclusive,
mantendo a guerra contra a maioria da sociedade que quer a paz. Né? As pesquisas é que indicam isso. Né? Você tem ali, inclusive no Exército, gente que está, né, como esse capitão que deu uma longa entrevista aí no Globo, que saiu domingo, né, se recusando a ir combater, né, e enfrentando os riscos que isso implica. Numa situação de guerra, você desertar é grave. Né? Portanto, então, estabelecer o Estado de Israel como uma herança é como se você estivesse incentivando a destruição do Estado. É como se você não estivesse vendo a capacidade desse Estado se renovar internamente. Né? Essa foi uma conclusão que se chegou em relação ao nazismo e ela foi plenamente justificada. Aquele governo tinha que ser destruído de fora para dentro, porque as contradições internas tinham ficado tênues demais. Havia grupos de resistência esparsos, mas não à toa, tanto na invasão da Alemanha pelo oeste, como na invasão pelo Oriente, pelas tropas soviéticas, não houve nenhuma cidade alemã uma insurreição. Não? Insurreição contra o nazismo. Não? O nazismo tinha se colocado como uma argamassa ali, cimentando aquela nação de uma maneira extraordinária. Né? Então era preciso destruí-lo. Então, se você estabelece uma herança, você está sugerindo fazer a mesma coisa com o Estado de Israel. Quer dizer, e a extrema-direita de Israel usa isso para caracterizar você como antissemita, né? Porque você unifica o Estado de Israel, como se unificou a Alemanha em torno do Estado nazista. Mas, Daniel, você convém que isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha por parte da extrema-direita, né? Mas fazer uma crítica ao Estado sionista não significa fazer a defesa do Estado de Israel. Isso eu usando o sionismo como uma coisa única, como uma coisa monolítica. Né? Quando você tem várias leituras do sionismo. E é por isso que eu não uso o termo, né? Porque o termo, da maneira como ele é empregado normalmente, leva a isso. Existe uma continuidade entre o Estado de Israel e o Estado nazista. Então, conclusão, delenda Israel, mate-se Israel. Né? Quer dizer, então, é uma avaliação incorreta do ponto de vista político, porque não reconhece uma pluralidade que é objetiva, é real, né? E leva a conclusões políticas perigosíssimas, né? A favor do extermínio do Estado de Israel. Né? Eu tenho amigos de esquerda que dizem, não, tem que exterminar mesmo e fazer um Estado único. Daniel, eu queria ouvir depois o Normando, mas quando eu te ouço, eu me lembro das análises da Hannah Arendt sobre o totalitarismo, entendeu? Da mesma forma como o nazismo e o fascismo só foram derrotados com a derrota militar do Estado alemão e do Estado italiano, na época do nazismo e fascismo, só existe uma saída em relação à União Soviética, que é também uma destruição externa em relação à União Soviética, né? Como se não houvesse, como se a sociedade soviética não fosse dinâmica o suficiente para fazer uma transformação interna. A União Soviética acabou e não se acabou por conta de uma guerra internacional, de uma invasão do país. Exatamente. Então, defender, só para concluir, Daniel, desculpa, fazer a defesa do caráter do Estado de Israel hoje não significa fazer a defesa do fim de Israel. Não é? Se caracteriza. Você não pode usar as palavras desde Arafat, e ninguém melhor do que Arafat para representar o sentimento de que o Estado de Israel não precisava ser exterminado, aniquilado para a afirmação da causa palestina. Né? Mas, Daniel... Ele reconheceu isso 20 anos depois de dizer, durante esses 20 anos, que o Estado de Israel tinha que ser exterminado. Né? Era outro... Ele se rendeu
a capitulação dos Estados Árabes, não é? que capitularam, não é? Frente a Israel, entregando aos palestinos a própria sorte. Então, eu penso, a gente não pode usar as palavras em vão. Entendeu? Se você diz que o Estado de Israel é o herdeiro do Estado nazista, conclui-se que ele deve ser exterminado. Não é? Porque foi isso que aconteceu. E não compare, desse ponto de vista, o nazismo com o fascismo. O fascismo italiano ensejou contradições internas, um movimento muito forte, guerrilheiro, não é? Tanto na democracia cristã, como, e principalmente os comunistas italianos, como você sabe melhor do que eu. Então, não foi o que aconteceu na Alemanha. Não foi o que aconteceu na Alemanha. A unificação do povo alemão sob o nazismo não se compara com a unificação do povo judeu frente ao governo atual israelense, que é um governo que estava sendo profundamente questionado, um governo que conciliou com o Hamas. Né? Existe um parentesco, inclusive nessa carga crítica que se faz a Israel, se omite completamente a crítica ao Hamas. E ao Irã, né? Que é o grande patrocinador do Hamas. Né? Essas guerras, eu tenho sustentado, quando analiso tanto a guerra da Ucrânia como essa em curso, elas têm uma dinâmica polarizadora, né, que precisa ser evitado pelos analistas que preferem a complexidade à simplificação. Né? Eu não vejo críticas nas esquerdas ao autoritarismo e ao exclusivismo, não é? Dessas tendências fundamentalistas islâmicas, não é? Que são antidemocráticas, misóginas, não é? Terrivelmente comprometidas com a violência, né? Inclusive na faixa de Gaza. Né? Claro, o massacre que Israel desencadeia hoje, né, completamente desproporcional, não pode nos tirar o foco principal em Israel. Tá? Israel tem que cessar esse massacre e os responsáveis pelo massacre têm que ser julgados e condenados. Tá? Isso não podemos conciliar com isso. Agora, equiparar Israel ao Estado nazista, né, dizer que um é herdeiro do outro, é você estar dando força, né, ao outro lado. Né? Ao outro lado, que é o extermínio de Israel. Né? Que é o lado do Irã. Necessariamente, Daniel, a gente está chegando ao fim. A gente está chegando ao fim. Eu queria que Normando fizesse uso da palavra. Por favor, Normando. Daniel, a gente vai ter outras ocasiões para voltar a esse assunto. Por favor, Normando. Não, muito rapidamente, o grau de complexidade é significativo. Né? Semana passada, o Netanyahu confessou perante o Knesset que Israel está patrocinando grupos do Hezbollah na faixa de Gaza, né? Porque para combater o Hamas. Assim como no passado, o Hamas também foi conveniente. Né? E lembrando também que a ascensão política do Hamas na faixa de Gaza, ela se deu numa eleição que foi exigida pelos Estados Unidos, né, e por Israel, por tabela, e, na sequência, a eleição não foi reconhecida pelos próprios observadores americanos que tinham exigido. Né? Disseram que a autoridade palestina não era benquista, mas o sucessor também não. Então, são muitos lados, sem dúvida nenhuma. Mas quando digo, né, que há uma permanência, não quer dizer que seja sucessor histórico, mas a lógica exclusivista predominante tem sido essa, inclusive institucional. E a gente não pode julgar um Estado só pelas suas contradições, mas, sobretudo, pela sua prática predominante. E é o que está acontecendo nesse momento. Tomara, oxalá, mudem os ventos, mude o jogo, e pelo menos a direita democrática e a esquerda israelense consigam restabelecer a sanidade na representação parlamentar. Mas isso não está na linha do horizonte próximo, né, nesse momento. Muito bem, o Trilhas fica por aqui. Daniel, você poderia muito bem colocar lá na lista das tuas muitas tarefas, né, um artigo que respondesse
a Luciano Cânfora, na verdade, é uma frase que foi utilizada aqui. Perigosíssima frase. Nesse nosso diálogo. Bom, o Trilhas fica por aqui. Muitíssimo obrigado, Daniel. É sempre muito instigante esse diálogo contigo. Normando, muito obrigado. O Trilhas fica por aqui. No próximo domingo, dia 22 de junho, nós receberemos, para dar continuidade a esse diálogo, o professor da Unirio, né, o professor Flávio Limonsic, para falar sobre os conflitos árabe-israelenses, numa clara relação de continuidade entre o que foi discutido hoje, entre o artigo do Daniel, publicado, volto a dizer, no site A Terra Redonda, e aquilo que ele trará para as discussões. Amanhã, né, às 15 horas, nós teremos um programa de título Capitalismo, Patriarcado e as Lutas pela Autodeterminação das Mulheres, com as professoras Verônica Ferreira, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a professora Gláucia Leles, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Normando. Grande abraço, Daniel. Grande abraço, Marco. E nós nos vemos, Daniel, daqui a cerca de 45 dias, alguma coisa assim. Grande abraço. Grande abraço.